Pai do Senhor Jesus, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Comigo vai bem, em nome do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu trazer uma palavra aqui para os nossos corações. Jesus, ele ministrou essa palavra no meu coração e falou muito comigo. E a palavra vai se encontrar no seu livro de Jó, no seu capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não quero falar da história de Jó. Eu quero falar da história da esposa de Jó. É, Rosana? Isso aí. Eu quero falar da história da esposa de Jó, a qual não é mencionado o seu nome na palavra de Deus. Mas fica aí, mulher. Fica aí que eu vou dar esse recadinho para nós. Fica aí, eu vou falar, aleluia, tudinho, em nome de Jesus, amém? Então vamos aqui, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Jó capítulo 2. Jó capítulo 2, eu vou falar da história da mulher de Jó no versículo 9. Mas antes de eu entrar no versículo 9, eu vou falar aqui Jó capítulo 2. Vou ler, amém? Jó capítulo 2, o versículo 1. Louvado seja o versículo 1 até o versículo 3. Glória a Deus. Amém? Jó capítulo 2. Satanás persiste em afligir Jó. Escute isso aqui. E vai dizer assim o versículo 1. E no outro dia em que os filhos de Deus, quem? Os filhos de Deus, não era outro, eram os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. Satanás também veio entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Você vem. E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observar-te o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo você me incitado contra ele, para não o arruinar sem motivo. Louvado seja Deus. A gente conhece essa passagem, né, onde vai falar sobre a aflição de Jó. Jó foi um daquele homem íntegro, sincero, correto, obediente, temente a Deus, sincero a Deus. Não havia em lugar nenhum no Oriente um homem, aleluia, que possa ser ou seria como Jó. E quando os filhos de Deus chegam até Jesus, ou quem chega junto? Satanás. E a palavra do Senhor fala que Deus começa a dialogar com Satanás, contando a história de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E nós conhecemos a passagem, nós conhecemos tudo. E não é sobre isso, irmãos, está repreendido em nome de Jesus. E não é sobre isso que eu quero falar. Eu falei com você que eu quero contar da história de Jó. Mas que nós possamos entender, eu entrei aqui no capítulo 2, em alguns versículos. E nós sabemos, louvado seja Deus, que Satanás chega até Jesus e Jesus começa a dialogar com ele e começa a falar quem era o seu servo Jó. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, o inimigo, pela permissão de Jesus, mulher, de Jesus, sim, era. Satanás, ele afligiu Jó, ele tocou em Jó. Ele tocou nos bens de Jó. Ele tocou na casa, na família, no sonho, nos projetos de Jó. Louvado seja Deus. E aqui que entra, aleluia, a esposa de Jó.
E quando Jó, ele passou por isso tudo, ainda achando Satanás que não estava pouco, aleluia, ele foi novamente até Jesus e falou: rapaz, o cara lá, eu toquei em tudo. Matei filho, destruí animais, toquei em casa, em bens materiais, e o cara ainda está te adorando. Jesus falou: eu te falei, eu conheço o cara que eu estou lidando, eu conheço o meu servo Jó, eu te falei, mas tudo bem, aleluia, toca. Você quer tocar mais o quê? Ele falou: rapaz, eu quero tocar no corpo dele, vou tocar agora no corpo, porque toquei nos bens, nos filhos, o cara está adorando, vou tocar no corpo. Deus falou: então vai, então toca. Só não toca na alma, porque na alma ninguém tem permissão de tocar, né, irmãos? Vigia, na alma quem toca é só Jesus. Ele é o dono da alma, ele é o dono da vida. Então Satanás saiu rapidamente e tocou novamente na pele de Jó. Não ficou nada, nada, nada. Nem unhas Jó tinha. Então o que Jó fez? Foi lá e pegou um caco de telha para se coçar, para coçar as suas lepras, porque era uma coisa horrível, uma chaga, uma doença incurável, imortável. Satanás não é brincadeira não, irmão. Satanás não é brincadeira para você que anda aí acreditando, né? Que anda aí duvidando. Satanás não é brincadeira, vigia. Porque ele entra, faz ruaça, faz bagunça, derruba, passa rasteira se nós não vigiarmos. Se Jesus não estiver na direção, ele faz baderna. Então escute isso aqui. Ele foi, tocou e Jó ficou só a pele e o osso. Rosana, onde que entra a história da mulher de Jó? No versículo 9. Jó 2, versículo 9. Que ela vai dizer: então a sua mulher lhe disse: ainda mantém a sua integridade? Ela fez uma pergunta para Jó. Ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. A mulher de Jó chegou e falou: rapaz, o que você quer? Você está adorando esse homem ainda? O homem matou nossos filhos. O homem matou nossos filhos, que permitiu, né? Tocou nos filhos, tocou em bens, tocou em animais, tocou em servos, tocou em tudo. Ainda tocou na tua vida. E ainda você está adorando este homem? Ainda você está glorificando este homem? Amaldiçoou esse homem para lá e morre. Ainda tem integridade com esse homem? Amaldiçoa. E é aqui que entra a história. Se Jó não tivesse um coração sincero, se Jó não tivesse um coração correto, obediente, ele blasfemava contra o Espírito Santo de Deus. E essa mulher de Jó, em vez de apoiar o seu esposo nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de fragilidades, no seu momento de perca, no seu momento de luto, irmãos. Eu não vou falar nem em bens materiais, vou falar em filhos, no seu momento de luto. A esposa de Jó não respeitou o cara nem no seu momento de luto. Se Jó não fosse um homem sincero, obediente a Deus, temente a Deus, Jó, ele tinha caído em perdição. Jó, ele tinha caído em tentação. Jó, ele tinha blasfemado, aleluias, contra Deus. Jó, ele tinha, aleluia, ele tinha, como se diz, irmãos, blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Mas Jó, ele não foi isso. Jó, ele não fez isso, perdão, ele continuou sendo sincero. Ele continuou sendo obediente e temente à voz de Deus. Então, quando uma pessoa estiver passando pela prova, quando uma pessoa estiver passando pela luta, quando uma pessoa estiver passando pelo desespero, tem uma palavra de conforto, tem uma palavra de amigo, tem uma palavra de Deus, tem uma palavra de direção. Porque no momento de fraqueza, no momento de luta, a gente precisa só de Deus. A gente precisa de ombro amigo. A gente precisa de apoio. A gente precisa de palavra. Medita aí, mulher. Deus vai falar contigo. Tenha fé. Acredite. Persevera. Beijo no coração. Um cheiro. Recebe aí, crente. Jesus é contigo, hein? Amém. Deus abençoe.